Eu espero que eu esteja no foco, mas tudo bem, né? Olá, queridas, tudo bem com vocês? Hoje, então, é dia do livro. Feliz dia do livro pra você, leitora. Feliz dia do livro pra mim. Então eu resolvi, finalmente, responder a tag que a Ana, então, me marcou. Já faz algum tempo que a Ana me marcou, mas é a tag da quarentena, então, que ela viu originalmente no vídeo, então, da Kabuki TV. E ela respondeu e ela me marcou. Então eu resolvi responder pra vocês hoje, neste dia de leitores, onde a gente brilha. Então vamos falar mais um pouquinho sobre livros. Ok, então a primeira categoria eu vou colar, tá? Então as categorias estão todas aqui, porque senão eu esqueço. Vocês sabem como a minha memória é péssima, inexistente. Então tá, então a primeira categoria, você acaba de se trancar em casa e não sabe por onde começar. Indique o primeiro livro de uma série que te deixará preso nesse mundo até o último volume. Olha, eu vou ser do mal e eu vou escolher uma série que não tá finalizada ainda no Brasil. Eu não acompanho essa série fora do Brasil, então a gente tá junto nesse mesmo barco e eu vou arrastar vocês pra dentro dele. Então, basicamente, eu vou falar sobre Jack Stripador, Rastros de Sangue. Esse é o primeiro livro, então, de uma série com, se eu não me engano, 5 livros. Esse é o primeiro livro da série. Então, neste livro a gente conhece a Audrey Rose e ela tem um interesse muito grande sobre o corpo humano, em geral. E o tio dela, que ele trabalha com autópsias, ele começa, então, a introduzi-la a esse mundo e ela começa a participar, então, das aulas dele. E nessas aulas que ele dá, então, ela conhece o nêmesis dela, que é o Thomas Creswell. E eles são maravilhosos, gente, maravilhosos. E eles dois, então, eles vão começar a investigar a série de assassinatos que está acontecendo em Londres pelo Jack Stripador. E esse livro é fantástico. A Kerry Maniscalco é maravilhosa. A segunda categoria, então, hora de experimentar uma leitura diferente. Indique um livro que te tirou da zona de conforto. Esse eu tive que pensar muito, sério, porque eu não leio muito fora da minha zona de conforto, então eu resolvi falar de um livro que eu entrei sabendo que era um romance dark, e eu não leio tantos romances darks na vida. Eu já li mais, porém hoje em dia eu quase não leio romances dark. E o livro, então, no caso, eu não tenho ele no físico, mas eu tenho ele no Kindle, então eu vou colocar a capa aqui ao lado pra vocês, é Cage. Então, Cage, escrito pela autora brasileira Andy Collins, conta a história da Erin, mais centralizado assim. E basicamente a Erin, ela já era conhecida por sair com o Cage, então que é um dos gêmeos mais populares da escola, eles eram aquele casal fofinho que todo mundo shippava, e um tanto de tempo depois, se eu não me engano são 10 a 15 anos depois, então a Erin, depois desse salto de tempo que a gente tem na história, ela é sim a senhora Nolan, porém ela não se casou com o Cage, ela se casou com o Luke, o irmão gêmeo do Cage. E vem aquela loucura muito doida de porque raios a Erin casou com o Luke e não casou com o Cage. Então dentro dessa história a gente tem, obviamente, eu já vou abrir aqui, a gente tem um relacionamento bem abusivo, então se isso é um problema pra você, se isso é um gatilho pra você, eu totalmente não recomendo esse livro pra você nesse momento, porém eu acho que ele saiu muito da minha zona de conforto. Eu me deparei com muitas coisas que eu não estava acostumada com a minha estante atual. Então, é com certeza um livro que eu saí muito da minha zona de conforto para ler, mas eu gostei bastante da ênfase e da maneira que a autora conduziu essa história. Então vamos lá. Terceiro, você já superou todas as suas expectativas e se sente um leitor ávido. Indique um livro do seu gênero favorito. Claramente, se vocês já acompanham o canal há mais tempo, vocês sabem que meu gênero favorito atualmente é romance de época. E eu não poderia deixar de falar desse livro que é maravilhoso. Eu não vou falar do primeiro livro dessa autora que eu li, porque eu sei que é muito difícil de conseguir pra ler também. Então eu vou indicar a segunda melhor coisa, que é basicamente a série que está sendo lançada agora no Brasil, da Laura Lee Guerque, então, A Verdade sobre Amores e Duques. Esse é o primeiro livro, então, da série Querida Conselheira Amorosa, e é fantástico, gente. Esse livro é uma delícia de ler. Ele vai contar um pouquinho da história da Irene. A Irene, ela é uma menina que ela vem de o pai dela, basicamente, era dona, então, de um jornal. E ele tá doente e ela precisa manter esse jornal vivo pra poder pagar as contas, pra poder sobreviver. Ela não faz parte da nobreza,
mas ela tá ali batalhando no dia a dia. Nisso que ela cria então uma coluna que mantém esse jornal vivo, que é o Querida Conselheira Amorosa, ela acaba atrapalhando a vida de um jovem da nobreza, e esse jovem da nobreza fica muito revoltado com o que ela fez, mas ele vai atrás dela e ele vai tentar atrapalhar a vida dela também. Então esse é o romance entre o Henry e a Irene, e eu amo esse livro, até agora é o meu favorito. Esse é o meu favorito da série até o momento, e ela ainda está sendo lançada no Brasil, então é fácil de você encontrar, geralmente está em promoção, e eu super recomendo essa leitura, que é muito gostosa de fazer, e a Laura Lee Guerk é maravilhosa. Quarto, essa é a quarta leitura e você já está sentindo os primeiros sintomas da ressaca literária. Indique um livro que vai te curar desse mal. Eu resolvi indicar um livro que eu adoro e a série não está completa no Brasil, porém já está completa fora do Brasil. E se vocês forem espertinhos e já estiverem de olho no meu fundo do vídeo, vocês já sabem que eu vou falar desse livro aqui, que é O Príncipe Cruel. A minha versão é a versão em inglês, porque eu acompanhei essa série em inglês. Então, no Príncipe Cruel, a gente vai conhecer a história da Jude, da Taryn, da Vivi, de várias pessoas, mais focado na Jude. A Jude, ela é uma menina humana e ela nasceu no mundo humano. E ela tem uma vida basicamente normal no mundo humano, mesmo que a irmã dela seja meio feia. Então ela sabe da existência dos fairies, todo mundo sabe, acho que da existência dos fairies, e ela sabe que a irmã dela é meio feia. Porém, num dia fatídico, vem um cara do reino Fey, que é a cara da irmã dela, e começa a matar basicamente os pais dela. Então ele assassina a mãe e o pai dela, e leva as 3 irmãs pro mundo Fey para poderem viver lá e, né, basicamente sobreviver no mundo Fey. O mundo Fey, o mundo férico, o mundo como vocês quiserem chamar, dessa trilogia, dessa série, é extremamente cruel, é extremamente do mal e os humanos não são bem vistos ou quistos dentro desse universo. Então a gente tem aqui muita intriga, a gente tem aqui muita briga por poder e a gente tem a Jude que quer deixar a marca dela na história e também, tipo, em geral, de Elfhame. Então o objetivo dela é ser a primeira humana a entrar numa parte mais alta da cavalaria e etc e tal, porque o pai dela é general. Pai dela, aspas. O Fey que matou a família dela e sequestrou ela. Então, ele é general desse rei. Então a gente tem aqui o Príncipe Cruel. É muito boa essa série, gente. Se você gosta de fantasia, com certeza leia o Príncipe Cruel, porque é fantástico. Então eu muito recomendo, caso você esteja entrando em ressaca literária. 5. O fim da ressaca chegou. Seu diagnóstico de animação para ler está mais forte do que nunca. Indique um livro que faça você lê-lo em um único dia, do início ao fim. Gente, se vocês me acompanham há mais tempo, vocês sabem que não é anormal pra mim ler um livro inteiro em um dia. Então, né, é meio comprado. Eu vou falar de um livro que eu adoro. É um, assim, dos livros que eu mais gosto dessa autora e tanto faz a ordem que você vai ler dentro dessa série. Vamos falar de Quando a Bela Domou a Fé, então da Eloisa James. A Eloisa James, pra quem não conhece, é uma autora de romances de época, então esse sim é um romance de época, porém ela tem aquela pitada hot que todos gostamos. Então algumas vezes pode ser que seja um pouco mais, pode ser que seja um pouco menos, então a gente pensa naquela escala de pimentas. Então tem várias escalas de pimentas. Eu particularmente não lembro em qual parâmetro dessa escala está este livrinho aqui, então leia seu próprio por conta e risco. Esse livro é fantástico, eu amo este livro. Então aqui a gente tem a história do Piers e da Linné. A Linné é uma menina perfeita aos olhos da sociedade, então ela é super benquista nos salões de baile. Porém, até o momento que, né, alguém joga a reputação dela na sarjeta, como sempre acontece com as mocinhas de época, e ela se vê obrigada a casar. Então ela tem que achar alguém pra casar, porque ela tá, né, tentando se livrar aí de uns esquemas ruins dela. E ela conhece, então, o Piers. O Piers, ele mora num castelo afastado, ele é aquele tipo de personagem que eu amo, basicamente, mas que basicamente ele é rabugento, ele é chato e ele não tem nada que faça com que as mulheres gostem dele. Ele é um veterano de guerra e ele acabou se ferindo, então ele tem um problema na perna e ele é um médico. Então, quando esses dois se metem juntos, é muito fantástico. Eu amo esse livro. E eu já li várias vezes, eu já li acho que umas
4 ou 5 vezes esse livro e é sempre uma leitura de um dia só. Então, por isso, aqui fica a minha dica. Como o nome sugere, é sim uma releitura de A Bela e a Fera. Então, vocês já podem chegar às suas próprias conclusões de como isso vai acabar. 6. A sua quarentena está na reta final e você precisa renovar a sua animação de leitura. Indique um livro 5 estrelas e favoritado. Vocês vão cansar de eu falar de releitura de Bela e a Fera na minha vida, tá? Então, fica aí a dica, mas eu vou falar de A Beleza Cruel. É um livro que eu amo e que eu acho que não tem hype suficiente, porque ele é muito, muito bom. Esse romance, então, da Rosamund Hodge, ele conta a história da Nyx, e a Nyx, basicamente, ela é uma das irmãs gêmeas que são filhas de um cara que ele é líder, tipo de um culto. É um rolê muito louco, tá, gente? Eu não vou conseguir explicar concisamente do que tá acontecendo por trás dessa história, porém, vamos lá. E pra conseguir, então, que ele tivesse filhas, ele teve que fazer um pacto com o Lorde Gentil. O Lorde Gentil é basicamente o Lorde dessa terra, porém ele não é um ser humano, ele é um ser fantástico. E ele tem poderes e etc e tal, então tem muita coisa por trás. Mas o que você tem que entender é, a Nyx vai praticamente ser um tributo, então ela vai acabar sendo dada de presente pro Lorde Gentil, porque foi o que eles combinaram. Então, quando o pai da Nyx vai lá e pede, pelo amor de Deus, pra ele ter as crianças, ele tem gêmeas e o Lorde Gentil fala que a mais velha vai ser dele, então vai ser a noiva dele. E quando ela completa 17 anos, ela é dada pro Lorde Gentil. Porém, ela é dada com uma missão. Ela tem que entrar no castelo do Lorde Gentil e descobrir quais são os pontos, bagulhetes muito louco que tem a ver com esse culto, para poder matar o Lorde Gentil e poder liberar a cidade que ela vive das garras, então da maldição que o Lorde Gentil tá envolvido. Então é um negócio muito louco, envolve maldição, a gente tem teoricamente inimigos para amantes, então tem muita coisa gostosa de ler nesse livro e ele é muito bom de ler. Eu adoro essa história, eu conheci essa história em inglês e eu comprei o livro em português porque eu amo essa história. Vamos lá, gente! Para fechar a sua quarentena com chave de ouro, nada melhor do que uma leitura impactante. Indique o livro que superou suas expectativas. Então, para fechar as indicações, eu não sei se eu diria que ele superou as minhas expectativas, porque eu não tinha muitas expectativas. Eu sabia que esse livro falava de Halloween, eu sabia que esse livro falava da lenda do Jack-o'-lantern, e eu sabia de algumas coisinhas a mais. Porém, eu não conhecia a escrita da autora, então eu não sabia o que eu podia esperar com esse livro. O livro em questão é A Chama de Amber, que é um livro muito gostoso de ler, gente, é muito delicinho esse livro. Então nesse livro a gente vai falar da história da Amber e do Jack. A Amber é uma bruxa, então ela tem 17 anos, ela é uma bruxa meio que escondida, eu não lembro agora se ainda tá na parte de caça às bruxas, porém a gente tem um pouco da visão da caça às bruxas dentro desse livro. E muitas coisas acontecem, porém a Amber não conhece a mãe dela, ela é criada por uma tia, parente, amiga da família, sei lá. Ela é criada por outra pessoa sem ser a mãe dela, porque a mãe dela foi perseguida. E ela, desde criança, ela vê o Jack. O Jack é um lanterna e basicamente então o Jack, ele é o guardião de um desses portais, e esse portal então que ele guarda junta o reino humano, então o reino mortal, com o reino imortal, onde vivem outras criaturas, trolls, goblins, etc e tal. Então outras criaturas místicas. Então a gente tá falando de uma menina que ela não poderia ir pro reino imortal, porém a curiosidade matou o gato, não é mesmo? E ela quer muito ir pro reino imortal. E ela acaba conseguindo ir pro reino imortal, independente da decisão do Jack dela poder ou não ultrapassar então esse portal que ele protege. Então é muito gostoso de ler, é aquela coisa tipo, é aquele casal que você shippa desde o começo, entendeu? Desde criancinha você tá shippando esses dois juntos, e é muito delícia de ler esse livro. E ele foi sim uma coisa que eu não esperava amar tanto esse livro. Então, por isso, ele me surpreendeu. Então tá, a última categoria, na verdade, não tem nada a ver com livros, então vamos lá? Então, 8, nada de abraçar um amiguinho. Indique um amigo para responder a tag... Indique um amigo para responder a tag e se proteger dos males do mundo. Então, eu vou indicar, na verdade, o canal da Mai, da minha pequena coleção. A Mai eu já conheci ela do Instagram e ela veio agora pro YouTube, então se você não conhece o canal da Mai ainda, então corre lá, dá uma olhadinha no canal dela que é uma delícia. E eu vou indicar ela então pra responder essa tag e dar umas dicas de leitura pra vocês também. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Eu espero que vocês tenham pegado algumas dicas de leitura ou até mesmo me indicar livros. Eu sempre peço para vocês me indicarem livros porque eu acabo adicionando para minha eterna lista de compras, lista de desejos, lista de leituras, então sempre me indiquem livros. Alguma dessas categorias, se vocês quiserem escolher uma categoria e deixar aqui embaixo, ou se vocês quiserem simplesmente indicar uma leitura pra mim que vocês acham que eu vou gostar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, tem essa bolinha aqui embaixo, e curtir o vídeo se você tenha gostado. Mas é isso aí, gente. Até a próxima!